Oi, gente, vamos lá. Continuando, legislação de trânsito, capítulo 16 hoje. Vamos falar o quê? De penalidades. Nós estamos pulando aquele capítulo que trata sobre a questão de infrações de trânsito, porque nós estamos acabando fazendo o quê? Inserindo ele dentro dos outros capítulos e vamos adiante. Penalidades, depois medida administrativa, depois a gente fala sobre processo administrativo, como funciona a questão de recursos, de multa. Ou seja, estamos chegando no finalzinho aí. Eu vou pular também a parte de crimes de trânsito, porque a parte aí criminal vai passar para o outro professor que trabalha sobre a parte penal. Eu trabalho com vocês apenas a parte administrativa. Bom, penalidade. Nós temos aqui 7 penalidades a discutir. Nós não podemos confundir as penalidades com as medidas administrativas. Próxima aula, nós discutimos medidas administrativas. Então, quem pode aplicar as penalidades e quem pode aplicar as medidas administrativas? Então, vamos começar vendo isso neste momento. Olha só, falando primeiro sobre a questão das penalidades. Vamos falar do artigo 256 em diante. Pessoal, olha só, a primeira informação que nós temos que ter dentro desse conteúdo aqui. Quem aplica a penalidade é a autoridade de trânsito. Por que isso? Porque na próxima aula nós vamos ver que quem aplica as medidas administrativas não é somente a autoridade de trânsito, também são os agentes de trânsito. Então, as penalidades, elas são aplicadas pelas autoridades de trânsito. Então, vamos dar uma olhada no caput do artigo. Aí nós vamos discutir os incisos, que é objeto demais de prova de vocês. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código, e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades. Quais são? São estas 7 que nós vamos verificar. Quais são as 7? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da carteira nacional de habilitação, a cassação da permissão para dirigir e a frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é o que traz o CTB para a gente. Então, tudo que eu falo para vocês nesse instante é o que está cravado dentro do CTB. Como sempre, informações a mais, e porque tem muitas a mais, é somente se trouxer para nós a condição de um pedido de resolução. Nós temos resolução 168, que acrescenta muita coisa para a gente aqui, mas não é nosso foco nem nosso objetivo aprofundar nelas. Então, vamos começar a falar na condição, primeiro, da advertência por escrito. Como é que funciona essa questão da advertência por escrito como sendo uma penalidade? Olha só. Nós temos no artigo 267 do CTB uma possibilidade de advertência por escrito. E como que essa questão da advertência por escrito funciona? Olha só, diz o CTB para nós que poderá ser imposta uma penalidade de advertência por escrito quando o infrator levar uma infração leve ou ainda média passível de multa. Mas, desde que ele não seja reincidente nessa infração leve ou nessa infração média, nos últimos 12 meses, quando a autoridade considerar, olha só, quando a autoridade considerar e entender essa providência como sendo a mais educativa. Então, imagine o seguinte. A pessoa, ela nunca teve uma infração de trânsito. E ela foi ali, teve uma infração média ou teve uma infração leve. A autoridade de trânsito diz, olha, eu entendo como mais educativo não penalizar, ou seja, não vamos onerar, pontuar a carteira desse indivíduo. Eu entendo como mais educativo pelo fato dele não ter tido, nos últimos 12 meses, uma infração leve, nem uma infração média, eu entendo como
a gente apenas fazer uma advertência por escrito. Vamos fazer dessa forma? Vamos fazer dessa forma. Então, isso seria uma advertência por escrito. Só que, segundo o artigo 267 do CTB, que nós vamos ainda falar dentro deste material, e quando eu chegar lá na frente, nós vamos passar pelo artigo, aí eu não preciso colocar delongas no material para vocês, porque eu já estou contextualizando ele dentro já do inciso 1 aqui, vocês vão entender o que seria essa advertência por escrito. Olha só, às vezes, gente, o infrator, assim, não teve infrações de trânsito dessa natureza, mas, em contrapartida, teve outras infrações. Por exemplo, nos últimos 12 meses, ele não teve infração nem média e nem leve, mas, em contrapartida, teve bastante grave, gravíssima. Então, a autoridade de trânsito não vai entender, talvez, como mais educativa apenas fazer uma conversão dessa leve ou dessa média em advertência por escrito. Então, é um poder discricionário dessa autoridade fazer essa conversão. Não trata-se de uma obrigação, como a gente vê por aí. Então, quando chegarmos lá no artigo 267, você verá claramente que a autoridade, se ela entender esta providência como sendo a mais eficaz, ou seja, a mais educativa, aí sim ela poderá fazer esta conversão, não sendo uma obrigação, e que isso fique muito claro. Bom, nós temos a resolução 404, que também vai tratar sobre esse assunto, que, assim, que de alguma forma faz assim, um gancho com o que eu estou falando com vocês aqui, porque vai acabar padronizando o procedimento administrativo do lavratura do auto de infração, que vai, de certa forma, puxar um pouquinho esse assunto. Nós temos ainda lá no artigo 267, lá no parágrafo 2º, quando fala também sobre o fato do pedestre. Por quê? Porque o pedestre ele também é passível de infração de trânsito. Então, ou seja, na prática a gente não vê acontecer, mas o pedestre ele também é passível de infração de trânsito. Então, quando acontecer com o pedestre uma condição de uma infração de trânsito, que quando ele comete seria uma infração leve, contando com 50% de desconto, como que isso funciona, Alessiane? Por exemplo, o pedestre ele foi lá e cruzou a pista de rolamento, de qualquer forma, conforme diz a lei. Então, ele teria uma infração leve, que para um condutor, se fizesse uma infração leve, seria R$ 53,20. Para o condutor, para o pedestre, essa infração seria correspondente ao quê? A R$ 26,60. Então, se é a primeira vez que ele faz uma coisa dessa, né, na prática a gente vê que não acontece, né, mas tudo bem. Se fosse a primeira vez que ele faz uma coisa dessa e tal, a lei ela também dá a prerrogativa, o quê? A autoridade de trânsito de fazer uma conversão também para uma aplicação de quê? De advertência por escrito. Lá no parágrafo 2º do 267, diz o seguinte, que pode ser transformada esta pena pecuniária, ou seja, essa infração, para quê? Em curso de segurança viária para esse infrator, ou seja, para esse pedestre infrator. Mas lembre-se, gente, que nós estamos diante de uma realidade do código. Realidade da prática, a gente vê que, né, se fosse assim, o que teria de pedestre fazendo aí um curso de segurança viária seria demais da conta, né? Na prática, a gente vê que não é bem assim que funciona. Bom, só lembrando, então, o condutor de natureza que comete infração de natureza grave e gravíssima, não é possível fazer a troca por advertência por escrito. Tá? Agora, vamos para o segundo ponto, multa. Multa é outra penalidade. Lembra-se que é penalidade aplicada por autoridade de trânsito e não por agente de trânsito. A gente ouve muito falar assim, mas o guarda me multou, eu levei uma multa lá no centro da cidade. Não, você levou uma notificação e esta notificação, se você não conseguir combatê-la
suficientemente com provas para descaracterizá-la, aí sim vai virar uma multa que quem aplica é a autoridade de trânsito. Então, você leva uma notificação quando um agente dá ali para você aquele papel, e não uma multa de trânsito. A multa seria já um processo final, já seria já o fim do caminho. Então, a gente tem que estar atento para essas coisas, que dentro do processo lá administrativo, nós vamos discutir melhor a respeito disso. A multa, sim, ela já tem o efeito pecuniário, nós vamos ter ela aí, a gravíssima. Lembrando que a gravíssima, ela pode ser multiplicada. Ela pode ser multiplicada por 3, ela pode ser multiplicada por 5, e com o advento aí da lei seca, ela pode ser multiplicada por 10. Quando nós falamos que ela pode ser multiplicada, não é a questão do valor dela, não é a questão do ponto dela que pode ser multiplicado, e sim o valor dela que pode ser multiplicado. Então, uma multa gravíssima, R$ 191,00 com alguns centavos. Então, se ela for multiplicada por 3, R$ 574 com alguns centavos. Ah, mas não pegaria os 7 pontos que corresponde à gravíssima, não seria 3 vezes 7? Não. A pontuação continua 7. A única coisa que vai ser multiplicada será a questão de valoração. Serão os valores. A pontuação não é multiplicada. E os únicos valores que podem ser multiplicados são os que correspondem a multas gravíssimas. Por quê? Dentro da multa, nós temos ainda a multa grave, nós temos a média e nós temos a leve. Gravíssima, de uma forma normal, com 7 pontos. A grave, com 5 pontos. A média, com 4 pontos. E a leve, com 3 pontos. A grave, a média e a leve não faz multiplicação de valores. A única que faz multiplicação de valores é a infração de natureza gravíssima. Então, vamos lá. Quando uma pessoa, ela leva uma multa, ou seja, chegou naquele momento final mesmo, ela levou uma multa. Então, esta multa, ela deve ser paga. Agora, nós temos que saber que, quando nós levamos lá uma notificação, quando chega para nós um documento dizendo o prazo para o pagamento deste valor, se nós pagarmos até a data do vencimento, nós temos um desconto. Então, é importante saber isso, porque isso já foi objeto de prova de vocês. Isso já caiu na prova de vocês, onde dizia qual era esse desconto, ou seja, por quanto se pagava esta multa. Então, o pagamento ele está disposto no artigo 284 do CTB, onde diz que vai ser pago por 80% do valor da infração. Então, neste momento, o pagamento da multa será efetuado o quê? Até a data que está lá naquele papel que foi apresentado, até o vencimento que será expresso naquele papel, por 80% do seu valor. Então, a multa gravíssima lá, que é R$ 191,54, vai ser pago 80% desse valor. Ou ainda a grave, que é R$ 127,69, 80% desse valor. Então, o fato de você pagar esse valor, isso não quer dizer que você não possa recorrer à condição daquela notificação. Mas muitas pessoas, lógico, preferem que chegue até o final, ou seja, que passe por todo aquele processo legal primeiro. Mas lembre-se que você paga 80% do valor desta infração, tendo que, óbvio, 20% de desconto se pagar naquele papel ali, até a data que vem naquele papel. Importante nós lembrarmos disso, não podemos esquecer de forma alguma, ok? Agora, e a suspensão do direito de dirigir? Como funciona a questão da suspensão do direito de dirigir? Outra penalidade, óbvia também, aplicada pela autoridade de trânsito. Pessoal, essa é uma penalidade também, claro, administrativa. Por que eu digo administrativa? Porque ela também pode ser aplicada de forma judicial. É uma penalidade que pode vir também de forma judicial, que ocorre o quê? Por meio de condenação, onde o juiz pode, sim, suspender o direito de dirigir de alguém.
A penalidade administrativa, que é comigo aqui, que é lá o Detran, ou seja, que nós estamos conversando neste momento, ela pode variar de 1 a 24 meses. Tudo vai depender o quê? Se é a primeira vez que acontece ou se é caso de reincidência. Se é apenas uma infração ou se ela tem efeito multiplicador. Então, a partir daí, é que nós vamos ter condições de saber qual é o tempo que a pessoa poderá ficar parada sem poder dirigir. Aí, a autoridade é quem vai aplicar, dado a condição, a situação que aconteceu, o acidente, como foi, tudo isso vai envolver o que foi que você aprontou, aquilo que está especificado no código, foi a condição de uma embriaguez. Mas se for condição de embriaguez, a própria lei já disse quanto que é. Ou seja, que é a condição de 12 meses. Então, olha só. Quando nós tratarmos da condição de juiz, ou seja, uma suspensão de direito de dirigir num termo legal e não administrativo, como eu falei para vocês agora, aí sim vai de 2 meses a 5 anos. Então, dentro do efeito administrativo, vai de 1 a 24 meses. Já dentro de um efeito legal, já vai de 2 meses a 5 anos. Então, nós estamos falando de esferas diferentes, ok? Bom, olha só. No caso administrativo, voltando comigo aqui, que é a nossa conversa. Existem 2 formas de um condutor perder o direito dele de dirigir, da forma administrativa. Quais são essas 2 formas que o condutor perderia o direito dele de dirigir? Bom, nós temos a primeira pela soma de pontos. Vocês viram que cada natureza de infração tem uma pontuação, que são 7, 5, 4 ou 3 pontos. Se num período de 12 meses ele somar 20 pontos, então gera a suspensão do direito de dirigir dele. Por meio de uma portaria, faz-se um processo administrativo, lógico, ele tem direito à defesa, gera-se a suspensão do direito de dirigir. Muitas pessoas falam, mas como que são esses 12 meses? Como que funciona essa questão dos 12 meses? Assim? Gostou da aula da professora Aliciane? Top de linha, não é isso, gente? Quer continuar assistindo a videoaula da professora Aliciane e muito mais, o curso dela completíssimo, então eu convido você a acessar o nosso site, o lacconcursos.com.br, e se matricular no nosso curso chamado Legislação de Trânsito Total. Este curso, super completo e atualizado, é composto por 3 módulos. O módulo Legislação de Trânsito 2014, que a professora gravou e atualizou este ano. Todos os anos, isso aqui já é regular, a professora atualiza esse módulo dela aqui conosco. Direção defensiva e resoluções de trânsito. 3 módulos por apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1,00 por dia, e a carga horária é mais de 34 horas. Tá certo, meus amigos? Então, venha se matricular conosco, o melhor custo-benefício da internet. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.